Evangelho segundo narra Mateus, capítulo 6, nós vamos direto essa manhã ao sermão central do Evangelho. Como há uma obra, como há uma mensagem, como há uma prática central do Evangelho, há também um discurso de Jesus central no Evangelho, conhecido como o Sermão da Montanha. E eu quero chamar a sua atenção para nós lermos o capítulo 6, dos versículos 1 até o 18. Embora nós vamos nos concentraremos aqui na oração, falando hoje sobre essa questão da devoção cristã. Eu quero ler, porém, Mateus, capítulo 6, versos 1 ao verso 18. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, ou fizeres as suas doações ou ofertas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Isso não é, digamos que não é antibíblico dizer que Deus recompensa a nossa generosidade. A Bíblia está dizendo isso. Diz que o Pai que vê em secreto essa generosidade de coração, essas ofertas que são vistas, que são feitas sem tocar trombeta diante dos homens, que Deus as recompensa. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Hipócritas era o ator no teatro grego que contracenava com outros atores com uma máscara, colocando uma máscara no rosto. Esses eram chamados de hipócritas. E Jesus está dizendo que quem exerce as práticas devocionais para serem vistas pelos homens é como se estivesse atuando num palco, numa peça teatral, com o seu rosto coberto. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Há uma recompensa para quem ora. E essa é a prática central do Evangelho. A prática das devoções espirituais, sob as quais as famílias cristãs centradas no Evangelho deveriam viver, deveriam estar.
E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos orar? Recline a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Nosso amado Deus e Pai, concede que nessa manhã nós rompamos com todas as possíveis amarras e dificuldades para redescobrir o valor dessas devoções secretas, a oração, o jejum e também o ato de ofertar e ajudar, ó Deus, o desenvolvimento e o avanço da mensagem do Evangelho nos nossos dias, bem como as ofertas que fazemos voluntariamente a famílias carentes e necessitadas que necessitam da nossa ajuda e socorro. Nós pedimos que o Senhor nos ilumine e que o Senhor reavive em nós o desejo de orar, a fim de que venhamos a encontrar as tuas recompensas, ó Deus, as tuas graças, as tuas bênçãos na nossa experiência de vida como família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o texto mais glorioso sobre a prática cristã central do Evangelho. Nós não podemos ser crentes deixando de lado essa orientação e esse ensino de Jesus. E a devoção cristã, entre diferentes temas abordados por Jesus em seu mais importante sermão ao longo do seu ministério terreno, é o centro da prática do cristianismo em nossa geração. Nesse sermão, Jesus redefiniu os mandamentos de Deus e fez uma releitura extremamente apropriada sobre oração e jejum como uma prática totalmente sigilosa, secreta,
que deve fazer parte desse universo da vida cristã. Nós devemos servir a Deus nesse contexto sigiloso da fé, colocando o assunto em pauta para o verdadeiro cristão. Oração, portanto, a vida cristã, o jejum, as ofertas, os socorros, os suportes, as ajudas precisam sempre permanecer nesse contexto sigiloso da fé, nesse contexto sigiloso da vida cristã. A ideia que está por trás do ensinamento de Jesus foi dar informações mínimas a cada um de nós para, de fato, buscarmos a Deus e depender dEle. E essa semana que fiquei trabalhando esse texto, eu pude lembrar, na minha prática pessoal, como o caminho para o quarto secreto está entulhado de coisas. Como é difícil uma família, de fato, manter disciplinarmente um momento de oração onde todos se reúnam, onde todos possam orar juntos, porque uma família centrada no Evangelho é uma família centrada nessa prática devocional, onde todos se juntam para uma oração, um momento de oração. A gente tem, ao longo da nossa caminhada aqui, como igreja, a gente tem falado sobre o culto doméstico, sobre essa adoração doméstica, essa adoração familiar, esse encontro com Jesus, onde marido, mulher e filhos se reúnem no entorno do Senhor, buscando a sua face. Jesus, ao longo desse sermão, ele não imaginou se desejaríamos ou não buscar a Deus. Isso não entra em pauta. O nosso desejo, a nossa preguiça, a nossa dissídia, esse nosso sentimento um tanto quanto tardio de buscarmos as coisas de Deus e as implementar a nossa experiência de vida familiar. Ele simplesmente interpretou a nossa necessidade e ofereceu instruções para que a oração pudesse ser feita com um mínimo de coerência. Ele nos deu instruções que ela deve ser feita num lugar silencioso e secreto. Ele sugeriu que fosse um quarto ou um cômodo onde você pudesse ter, digamos, o devido ambiente para buscar a Deus, de silêncio, de não ser incomodado e naquele momento buscar a face de Deus. Eu trago isso para a prática familiar, dizendo que a família tem inúmeras razões para buscar a Deus, e as razões são as razões do nosso cotidiano. Um filho doente, talvez uma dificuldade qualquer na sua formação, talvez problemas de ordem ética e até moral envolvendo alguns dos nossos filhos, e eles deveriam fazer parte das nossas orações e intercessões. Nós deveríamos buscar a Deus e ousarmos secretamente fazer uso dessa orientação de Jesus para vivermos uma realidade que é constituir uma família centrada no ensino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu digo aqui que qualquer casal que desejar formar uma família centrada no Evangelho vai precisar dar uma atenção muito especial às devoções cristãs para enfrentar os diferentes desafios impostos pela vida a qualquer lar, a qualquer família. Enfermidades, abalos emocionais, desafios materiais nesses dias
tão difíceis, anseios e expectativas pessoais, que nós vulgarmente chamamos de sonhos pessoais na vida, assuntos que precisam ser colocados na presença de Deus e pedir a Deus que sua vontade seja estabelecida sobre essas questões. Portanto, a família tem uma lista de coisas necessárias para orar, a própria vida espiritual dos filhos, porque nós lidamos, meus irmãos, com uma prática de vida muito feia. Nós geralmente observamos as deficiências de outras famílias e não reparamos nas deficiências da nossa própria família, do nosso próprio lar, da nossa própria experiência de vida cristã em família. E deveríamos, então, trazer esses assuntos para serem conduzidos a Deus em oração e vivermos, então, a experiência que é constituir uma família centrada no Evangelho. Eu digo que estas e outras questões estão presentes no plano do matrimônio e da criação de filhos. E nós precisamos entender que no reino de Deus nada é capaz de ser feito sem oração. Nós podemos até tentar, e quem pensar o contrário, digo eu aqui no meu sermão, viverá para contar os cacos da sua pretensão e do seu orgulho, porque definitivamente orar é preciso. Os assuntos familiares precisam ser colocados diante de Deus em oração. A fragilidade que a igreja vive nos dias de hoje no plano do seu culto de oração, ela exemplifica, ou ela é apenas um sinal bastante claro de que as famílias vivem essa dificuldade. As famílias, elas são pequenos núcleos da igreja, reunidos debaixo de um teto, e mãos dadas, cabeça curvada e oração feita em tom reverente e sinceramente buscando em Deus o socorro, pode trazer à experiência de cada família verdadeiros milagres. Casamentos complicados podem ser tratados a nível de oração. Por quê, pastor? Porque as dificuldades de um matrimônio, nós que vivemos essa era onde a psicanálise tem se sobressaído aí nos discursos populares, nós às vezes pensamos que os problemas do nosso casamento podem ser resolvidos a nível humano, mas não. Os problemas do nosso casamento, do nosso lar ou da nossa família estão ligadas à nossa pecaminosidade, e a nossa pecaminosidade precisa ser enfrentada em oração, confessando pecados, colocando assuntos diante de Deus e ousando orar e buscar ao Senhor. Construir um lar sem oração ou sem essa sublime interferência de Deus pode nos levar a ter a fatídica experiência de contar os cacos da nossa família desfeita, ou de uma vida de um filho desfeita, e a gente chorar bastante, lágrimas amargas. Portanto, eu os estimulo à oração, eu os estimulo ao culto de oração, eu os estimulo a colocarem suas famílias, seus lares, suas vidas, a vida do seu cônjuge, a vida de seus filhos, a vida de seus netos, diante de Deus em oração. Ah, pastor, eu não tenho filhos, eu não tenho netos. Bem, mas você não tem filhos, não tem netos, mas talvez tenha sobrinhos, talvez tenha uma irmã, talvez tenha, com certeza tem um pai, uma mãe. Ah, mas eles já morreram, eu sou a pessoa solitária nesse mundo. Então ore por você mesmo, porque você é um grande desafio para si próprio.
E por que eu sou um grande desafio para mim, pastor? Por causa da sua queda. Todos nós caímos, todos nós enfrentamos a tragédia da queda. O pecado está à porta. Diz lá a palavra de Deus que cabe a nós dominá-lo. Mas como dominar o pecado? Ele é um animal selvagem. Ele muitas das vezes nos coloca diante de uma situação em completa derrota. O que fazer? Clamar a Deus, orar a Deus, levantar a voz aos céus, pedir socorro. Ó Deus, me socorre em nome de Jesus. Mas eu digo que há tantos impedimentos a uma expressão mínima de oração na vida. Parece que tudo concorre para vivermos uma vida sem oração. Orar definitivamente é uma batalha espiritual. O trabalho, a urgência, o telefone que toca, as mensagens de WhatsApp que nós queremos responder imediatamente. Nós queremos dar resposta a tudo de uma forma imediata na vida. E o único dado da nossa vida para o qual nós não atentamos é que nós precisamos orar. As nossas falências conjugais, as nossas falências familiares podem ser enfrentadas na oração. Uma família centrada no Evangelho é aquela que depende abertamente de Deus. Eu não dependo de mim mesmo, eu dependo a cada dia da graça de Deus. As pessoas me perguntam se eu estou, como é que está a minha vida, e eu digo que eu estou melhorando com a graça de Deus, ganhando peso, lentamente. Os irmãos conseguem ver, pastor, o senhor estava com a bochecha muito, o rosto chupado, não é? Mas agora eu já vejo o seu rosto com uma feição melhor, até conseguem ver uma cor melhor em mim. Então, a quem você tributa, pastor, honra por tudo isso e por toda a sua recuperação? Eu tributo honras e glórias ao Senhor Deus, que tem ouvido nossas orações, a minha e talvez as suas, que tem em algum momento do dia, talvez, dito: Senhor, tem misericórdia do pastor, porque ele sozinho não pode, eu sozinho não posso, e você igualmente sozinho você não pode. Sozinho você só pode piorar as coisas. E casamentos que pioram a cada dia é casamento de pessoas que querem lidar sozinhos com a vida. Irmãos, foi o Senhor quem nos convidou para o quarto secreto. Foi o Senhor quem nos convidou para travarmos essa batalha junto com Ele. Portanto, nós devemos aceitar esse sublime chamado de Deus, a oração ao quarto secreto, e dizer a Deus que, Senhor, sozinho eu não tenho como resolver esse problema. Jesus iniciou o seu ensino acerca de oração denunciando a postura dos fariseus, provavelmente porque nós, seres humanos, as pessoas de uma forma geral, têm outras iguais a ele como suas referências para a devoção a Deus. É a igreja que olha para o pastor e imagina que ele é a sua referência. Ele, afinal de contas, é o pastor, ele é o modelo, ele deve ter algum telefone vermelho para falar com urgência com o céu. Deus deve ouvi-lo com muito mais facilidade
do que a mim, e você está redondamente enganado. Deus não faz acepção de pessoas, e as pessoas nos dias de Jesus tinham os líderes espirituais da época, que eram os fariseus, como suas referências máximas a Deus, e Jesus, que enxerga no escuro, que vê quando ninguém mais vê, Jesus olhava neles e não via esse modelo tão perfeito assim. Então Cristo é um modelo perfeito, ninguém mais o é. E se Cristo, Deus na forma humana, dependeu de um tempo sigiloso e secreto de oração, como nós abriríamos mão disso? Como nós deixaríamos o centro de nossas vidas, que é a relação com o Senhor, para lutar sozinho nesse campo de batalha, nessa arena violenta da vida? A vida tem trazido como experiência a mim e aos irmãos, pelo que eu tomo conhecimento das lutas e das dificuldades, uma batalha violenta, lutas sobre lutas, dificuldades sobre dificuldades. Outro dia, um irmão muito querido, porque todos vocês são muito queridos e muito valiosos para mim, me mandou uma mensagem de WhatsApp dizendo: pastor, eu estou desempregado e sem dinheiro para tomar a condução para estar na igreja, ore por mim. E eu olhei para aquele pedido tão honesto, de uma pessoa que quer estar na igreja, quer estar na comunhão dos santos, mas que está enfrentando alguma luta, alguma dificuldade nessa arena da vida e que não está conseguindo vencer essa dificuldade. E eu imagino quantas dificuldades nós todos temos. Eu imagino quantas áreas nós não temos que lutar, quantas batalhas nós não temos que travar. E portanto, a Bíblia Sagrada nos diz que nós podemos enfrentar cada uma delas em oração, falando com Deus, mencionando essas dificuldades diante de Deus, porque os milagres passam a ser mais numerosos quando nós oramos. Eu passei uma semana inteira, qual não foi minha surpresa ontem, quando eu subi na balança e encontrei 1 quilo a mais na balança. E eu disse: glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu sei que há irmãos que até em tom de brincadeira dizem: pastor, eu luto para perder e o Senhor celebra ao ganhar. Não, gente, não queiram perder como eu perdi, não queiram descer ao fundo do vale como eu desci. A verdade é que, por conta das suas orações e por conta dos meus clamores diários, porque eu tenho tentado passar o dia vivendo aquilo que os santos do passado chamavam de ócio sagrado, tentando descansar, mas carregando pedra enquanto descanso, orando, levando a igreja aos pés de Cristo, pedindo que Deus encoraje o nosso coração e acenda a sua chama na fornalha do nosso coração, para que nós edifiquemos famílias, de modo a trazer glória e honra ao seu nome, e maiores sejam as nossas vitórias do que as nossas derrotas, maiores sejam, meus irmãos, as nossas
conquistas espirituais do que os nossos fracassos. E Jesus começou o seu ensino dizendo: quando orardes, não sereis como os hipócritas. A oração não é a exposição de uma suposta espiritualidade. Entenda isso, compreenda isso. No reino de Deus só existem servos, e dentre esses servos, meus irmãos, nós devemos ser o servo que está na condição mais baixa do serviço da fé. E por que na condição mais baixa? Porque existem 3 palavras no grego para a nossa tradução no português, servo. A primeira palavra no grego é a palavra diáconos, que é a mesma palavra que nós usamos para dizer à igreja que nós temos servos ao serviço dela junto com o pastor. Chamamos essas pessoas de diácono. Eles tomam geralmente conta da área de assistência social da igreja e de todo o serviço físico que a igreja precisa. A palavra doulos, que é aquele servo de orelha furada lá no Novo Testamento, aquele servo que se voluntaria para estar para sempre ao lado do seu Senhor, o servindo. Quando esse servo lhe desejava, depois dele já ter pago a devida quantia que devia ao seu Senhor, ao invés de sair em liberdade, muitos desejavam ficar na casa, fazendo aquele serviço como um serviçal do seu Senhor. E quando esses desejavam, tinham as suas orelhas furadas, como que dizendo: agora você é um servo para sempre, debaixo desse teto. Nós somos os doulos do Senhor. Nós estamos para sempre na casa do Senhor, de orelha furada, servindo ao Senhor. Mas havia uma terceira palavra, que é a palavra hupereta. E essa palavra descrevia o condenado à morte. Aqueles servos que iam para as galés servir para remar aquelas grandes embarcações romanas nos dias de Jesus, e esses eram condenados à morte. E o apóstolo Paulo diz em certas palavras, em certos momentos da sua carta, que nós somos esses uperetas, condenados à morte todos os dias, por conta da nossa fé em Jesus. Então não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos dos homens. Os verdadeiros servos de Deus estão nos bastidores. Os verdadeiros gigantes de oração nós vamos conhecer quando nós chegarmos na glória. É aquela irmã de joelho calejado que suporta às vezes uma congregação inteira e até mesmo essa glória que os irmãos talvez percebam no ministério público de alguns, que é sinal, e certamente é sinal de alguns doulos, de alguns uperetas que estão lá de joelhos dobrados diante do Deus Todo-Poderoso, clamando de dia e de noite para que Deus suporte a igreja. Portanto, a verdadeira oração começa com esse coração de servo, com esse coração de quem não quer ser visto, de quem não deseja expor publicamente a sua espiritualidade, a sua graciosidade em oração. Porque é muito fácil reduzir a oração a essa prática religiosa para angariar atenção e vender uma imagem de super espiritualidade. Jesus ensinou que nós devemos
fugir desse modelo coreográfico dos fariseus. A oração, antes de tudo, não é uma prática eminentemente pública, é uma prática secreta, onde pai, mãe e filhos deveriam praticar. Primeiramente, os pais deveriam ter os seus momentos de quarto, de porta fechada. Quantos filhos não são ganhos quando a porta está fechada? Quantos casamentos não são transformados com portas fechadas? Ah, pastor, não dá mais. Geralmente essa é a declaração de alguns membros de igreja que vêm buscar auxílio pastoral nos últimos momentos. Não dá mais para a gente ficar casado. Não foi Deus quem me deu essa mulher, foi eu próprio quem escolheu. E aí eu venho com a segunda pergunta, no ping-pong, jogo a bola do outro lado e pergunto: quantas vezes vocês já oraram juntos? Quantas vezes vocês já foram humildemente perante a face de Deus, confessarem juntos os seus pecados um contra o outro? E geralmente eles me respondem: nós nunca fizemos isto. Aliás, temos vergonha de orarmos um na frente do outro. Nós desenvolvemos um certo sentimento de vergonha, porque nós não queremos que o outro ouça a nossa oração. Gente, você é capaz de se desnudar diante do seu cônjuge fisicamente, e não o seria capaz de desnudar-se também moralmente, confessando os seus pecados? A Lourdes tem sido minha companheira de oração nesses momentos de luta que eu venho enfrentando pessoalmente. Os irmãos têm sido testemunhas, e aliás, os irmãos têm sido não somente testemunhas, mas têm sido de ajuda fundamental para que eu enfrente essas lutas pessoais. E ela tem ouvido minhas confissões, ela tem ouvido eu falar com Deus, clamar pelo seu perdão e sua graça, porque eu pequei contra Deus, eu pequei contra o mandamento, quando dizia: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Eu preciso fazer o meu Shabat em outro dia da semana, porque no domingo é o meu principal dia de trabalho diante dos irmãos como vosso pastor, mas eu fui negligente. Eu não fiz isso. Eu passei anos trabalhando 7 dias por semana, 365 dias no ano, 366 anos bissextos, e nunca, nesses 35 anos de ministério oficial, ordenado pelo presbitério da Igreja de Nova Vida, Igreja Cristã Nova Vida, eu nunca tirei férias. E eu dizia isso com um certo orgulho no canto da boca, como que dizendo: mas férias não é uma coisa que você vê o apóstolo Paulo tirando, ou que Jesus tirou. Mas esses homens não viveram os nossos dias e não viveram sob as tensões que nós vivemos. Viveram sob outras condições e outras circunstâncias, piores até que a nossa, que muitos acabaram morrendo prematuramente. O fato é que eu pequei contra um mandamento que não é mandamento da lei, é mandamento fundamentado na criação, é mandamento fundamentado no modelo que Deus tem. Portanto, toda família deve ter seu momento de oração no culto doméstico, e ali sob a direção do pai ou da mãe. Quando o pai não é crente, ela se transforma numa gloriosa ferramenta pedagógica para a iniciação das crianças na prática devocional. As crianças e jovens abandonam a fé geralmente porque não aprenderam a depender de Deus.
viveram em lares vazios de oração, sem um verdadeiro comissionamento do Pai para que tivessem uma vida de oração efetiva. A prática das devoções cristãs estão ali no centro da prática da fé cristã. No verso 6, Jesus disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Essa orientação termina com a promessa de recompensa. Escutem os irmãos, não é uma prática de oração religiosa, é uma prática de oração devocional, e há uma recompensa no final dela. O rito é simples: procure um canto silencioso da casa, feche a porta e ore. Deixe os seus filhos entenderem que eles precisam disso também. O lugar mais seguro para se aprender a orar é o seio familiar, não é a igreja. Na igreja as orações são públicas. Na família, as orações podem ser familiares e depois individuais. Antes do dia começar, antes de cada refeição, ao sair e ao chegar, antes de qualquer atividade, a oração deve ser nossa companheira. Além disso, a busca secreta deve ser estimulada, porque no secreto a aparência não existe, no secreto é você e Deus, como você é, com suas deficiências, com suas fraquezas, com o seu pecado. Esse ato também é pedagógico, volto eu a afirmar para os pequenos, verem seus pais tendo seus momentos a sós com Deus, mesmo que esses momentos sejam breves, em virtude das tarefas do dia a dia. Algumas vezes, leve as crianças para o quarto secreto, ensine-os a batalhar em oração, ensine-os a enfrentar seus dramas em oração. Algumas das crianças são vítimas de bullying e vítimas dessas gozações na escola por diversas razões, ou porque são mais gordinhos, ou porque usam óculos, ou porque têm uma orelha um pouquinho mais aberta. A verdade é que criança pode ser muito cruel. Meu filho, vamos orar a respeito. Eu tenho um professor lá que ele me persegue. Meu filho, vamos orar a respeito. Eu tenho uma dificuldade de aprendizado, a matemática não me entra na cabeça, mamãe, papai. Meu filho, vamos orar a respeito. Ele é o Deus que sabe os números, que conhece os números. Vamos orar a respeito. E quando orar, ensina Jesus: não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não são longas orações que nos dão a garantia de que Deus nos ouvirá. Eu fiquei 1 hora ali falando com Deus. Eu gostaria mesmo de desmistificar esse elemento chamado oração, para dizer aos irmãos que o tempo é o fator que pesa menos no contexto da oração. A oração não deve ser uma reza, ela não deve ser pronunciada assim como você a aprendeu, ainda que lá na Bíblia Sagrada, fazendo uso da oração do Pai Nosso. Nós vamos daqui a pouquinho entrar nesse métier e vamos perceber que Jesus não estava ensinando uma reza, caso contrário, ele haveria de incentivar as repetições. Não.
Ele diz: não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Orar não é uma seleção de frases decoradas que obedecem a uma ordem pré-designada. Orar é ousadamente servir-se da graça de conhecer a Deus e tratá-lo com a intimidade de um verdadeiro Pai. Isso é orar. Deus não quer ser tratado como se ele fosse um estranho para você. Por isso Jesus começa a sua instrução sobre oração dizendo: vós orareis assim, ou seja, essa deve ser a estrutura da sua oração. Primeiro, reconheça que Deus não é um estranho, mas Ele é um Pai, e não é um Pai pessoal, só seu. Como é seu Pai biológico? Deus é o Pai nosso, Ele é o Pai de todos os nossos irmãos. O Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Deixa eu trabalhar com os irmãos isto. Deus não quer que você veja como alguém misterioso, inalcançável. Antes Ele quer ser visto como alguém que lhe inspire proximidade e até intimidade. É isto que a expressão Pai Nosso de imediato transparece. Ele quer ser encontrado, e Ele se deixa ser encontrado por você, porque a Bíblia diz que lá dentro do quarto secreto, Ele está em secreto, sua presença está ali. Então, se há uma bênção gloriosa no quarto secreto, é você entrar na presença de Deus, e é essa a presença que nos transforma, é essa a presença que vai mexer no mais profundo do nosso coração. A expressão que está nos céus aponta para um cenário transcendente, que está acima, além dessa realidade terrena. Você vai falar com Deus que está acima das suas pelejas, está acima das suas lutas, está acima das tragédias da vida, olhando aqui, essa expressão é uma aberta defesa, que o céu governa sobre a terra. Senhor, as coisas na minha vida estão bagunçadas, eu estou vivendo uma situação muito difícil. Senhor, interfere nessa situação difícil, tu que estás nos céus, tu que está acima dessas lutas que eu estou enfrentando. E essas lutas podem ser das mais diversas ordens, financeiras, espirituais, a luta com um filho adolescente que não se submete à sua orientação e autoridade paterna, materna, e que bom é que a gente fala com Deus que está nos céus, que governa acima das nossas cabeças. Santificado seja o teu nome, define o olhar que devemos ter acerca de Deus, ter uma clara compreensão da sua santidade, do seu cuidado na invocação do seu nome, revela reverência que devemos ter ao estarmos na sua presença. Lembrando do mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. Ter o devido temor quando for falar do nome de Deus, e guardar os seus lábios ao mencionar o seu glorioso nome. Venha o teu reino, não o nosso, não o reino desse mundo. Irmãos, os reinos desse mundo passam, ninguém se perpetua,
nesse mundo. Entenda que os reinos dos homens passarão. Portanto, a gente pede que venha o reino de Deus, o reino de perfeita paz e justiça, que será estabelecido definitivamente na volta de Jesus, quando haverá novos céus, nova terra e novos seres com corpos glorificados, vivendo sob o comando e a justiça do Rei dos Reis. Que venha esse reino, que a vontade desse rei seja feita na terra, não a sua, não a minha, não a nossa. Eu apresento a Deus minhas lutas, meus dramas, mas no fim eu estou sempre dizendo que a vontade dele prevaleça, não a minha, não a sua, não a nossa, o teu reino e a tua vontade. Depois do deleitar em sua presença, da exaltação do seu santo caráter, ao afirmarmos que o seu nome seja santificado, o primeiro pedido que aparece no ensino de Jesus é pela manifestação do reino do Messias e da vontade do Pai. Trata-se de uma maneira de dizer a Deus que nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida nesse reino terrenal. Você sabe o que é melhor para você? Eu não sei. Eu ando em busca de Deus por algumas coisas que eu nunca vi ao longo desses anos todos como pastor e ministro do Evangelho. Eu nunca vi. Talvez porque Deus não ache que essas coisas sejam relevantes para o exato momento histórico que nós estamos atravessando. Eu não sei o que Deus tem em sua mente. Eu não sei o que se passa na mente do Criador. Eu sei é que eu sou gente, é que eu sou homem e que eu tenho necessidades humanas. Mas Deus não pode ler na minha cartilha, conquanto Ele me dá a nítida liberdade de apresentar minhas dores, quando aparece lá no versículo 11, esse pedido: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão diário. Deus sabe que nós precisamos do seu socorro para enfrentarmos esse lado natural da vida e nos ensinou a orar a respeito. Jovens que estão se amontoando uns sobre os outros com diplomas de um curso universitário concluído e que não encontram trabalho, não encontram um espaço lucrativo na sociedade para se colocar. E aí surge no cenário religioso uma série de tendências religiosas, a teologia da prosperidade, ou quem sabe uma outra crença onde eu possa remover os Exus do caminho, os tranca-ruas que estão aí trancando a minha prosperidade. É o nosso imaginário religioso e muitos caem nessa esparrela seguindo após outros espíritos. Mas Deus nos ensina a trazer essas necessidades diante dele em oração. E o Deus que nós servimos é aquele que alimentou profetas com pão da mesa de reis. Em tempos de escassez, ele multiplicou azeite e farinha na botija de uma viúva. O Deus que nós servimos é o Deus que fez chover o pão do céu sobre o povo da aliança durante 40 anos consecutivos, caminhando no deserto todos os dias. É que nós nos esquecemos desses episódios sobrenaturais. E é com a mente nesses episódios que eu oro pelo pão diário, pelas necessidades que a vida me impõe.
tenho orado todos os dias para que Deus nos dê a nós o sustento devido para que nós mantenhamos a nossa congregação de pé para levar o Evangelho a essa geração e manter vivo o patrimônio que a igreja angariou ao longo de toda a sua existência. Uma vez, portanto, já ter orado pela expressão do seu reino, pela manifestação da sua vontade, nós devemos estar prontos para orar pelas diversas necessidades materiais da família. Você sabe que mundo seus filhos terão? Qual será o mundo que o seu filho ou que os seus netos terão? Isso me tem muitas vezes ocupado a cabeça, e eu digo a Deus: Senhor, cuida deles, Senhor, toma-os nas suas mãos, e que eles sejam conduzidos ao longo da vida, exatamente na palma da sua mão, que é onde o Senhor diz que estará o seu povo, e que ninguém poderá arrebatá-los dali. Senhor, que em nome de Jesus, estes pequeninos que hoje estão aprendendo a juntar as letras, sejam guardados por Ti amanhã. Que mundo eles terão amanhã? Nós jamais imaginaríamos que o mundo chegasse onde chegou nos nossos dias, enquanto éramos crianças. Nós nunca imaginamos ver tecnologias como a inteligência artificial, onde o mundo possivelmente será todo ele robotizado. Quando querem me vender esses tickets para passar pelos pedágios e pelas cancelas de shoppings sem pagar, eu digo para ele assim: meu filho, você sabe que você está investindo no seu desemprego amanhã? Isso é um país de gente despreparada. Eu prefiro ficar na fila 10 minutos para pagar um pedágio a colocar uma dessas coisas para abrir a cancela e robotizar isso. Eu não quero robotizar, eu quero humanizar. A verdade é que nós estamos vivendo um mundo, e é quase uma realidade, a inteligência artificial. Alguns chegam a defender uma possível guerra entre robôs e humanos, que acaba nesse cenário entrando na nossa ficção. Mas o livro 1984 de Aldous Huxley, que eu li quando estava me preparando para o vestibular, quando tinha 17 anos, era um livro de ficção que hoje, em muitos cenários, se torna real. Que mundo você terá? Que mundo os teus filhos terão? Que tipo de ética, que tipo de moral você pode confiar a uma sociedade que mata crianças e que defende o direito de matar as crianças ainda no ventre? Talvez vocês não saibam, mas a líder feminista que defendeu o aborto naquela celebração argentina, quando, meus irmãos, a Suprema Corte Argentina aprovou o aborto, morreu ao fazer um aborto há pouco mais de 2 semanas atrás. Morreu fazendo um aborto. Você vai confiar um futuro dos seus filhos a uma sociedade inescrupulosa e baixa como essa? Nós não sabemos ainda o gênero de mal que nós ainda veremos, que os nossos olhos terão que ver nesse mundo, e o pior é ter nossos filhos e netos envolvidos nessa maldade. Acha que você pode enfrentar isso sem oração, sem um clamor cotidiano? Depois de ter passado por esse cenário e esses critérios, Jesus nos ensinou a pedir perdão dos nossos pecados, ensinou-nos a entrar mesmo naquele capítulo da confissão.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O perdão divino deve estar sempre em nossas orações, sempre em nossas orações, todos os dias. Depois de ter passado pela oração de confissão ao longo do dia, nas minhas orações pessoais, geralmente eu vou à noite agradecer pelo dia que tive e mais uma vez revisitar essa estação, confessando pecados, pedindo a Deus para que Ele tenha misericórdia. Confessar pecados nos disciplina para enxergarmos sempre de que somos resultados da graça divina e não do nosso merecimento. Você não é o resultado do seu merecimento. Eu e você somos resultado de graça. Graça. Ah, pastor, eu estou conseguindo sobreviver até relativamente bem. É graça. Ah, pastor, eu acordo sempre com um desejo no domingo de manhã de estar com o povo de Deus. Isso é graça. Ah, pastor, eu saio do domingo de manhã desejando estar aqui de volta no domingo à noite, e hoje a gente tem até uma razão para estar aqui, porque vamos tomar a ceia. Isso é graça, amor imerecido, favor divino. Depois de sair da oração de confissão, a gente vai entrar naquela área da oração em que a gente não conhece a nuvem da maldade ao nosso redor. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós lutamos contra um inimigo invisível. Nós não sabemos qual será a próxima instrumentalização da maldade que atravessará o nosso caminho. A tentação não está só no sexo, ou no sexo oposto, de atravessar o caminho de um homem de Deus, uma mulher que não é a sua, ou de entrar no seu caminho algum desvio moral, fazendo você lançar mão de um dinheiro que não é seu. As tentações são múltiplas, e quão mais sutis elas são, mais perniciosas e mais destruidoras elas serão. E Jesus nos mandou olhar para o lado e entender que nós somos como crianças diante dos seus olhos, e que nós precisamos de que Ele segure na nossa mão. Senhor, segura na minha mão. Jesus queria nos conscientizar de que ao terminarmos o dia de pé, não é mérito nosso, é porque de alguma forma Ele não permitiu que nós fôssemos tentados além das nossas forças, é porque Ele nos deu graça de lidar com esse mundo de espíritos demoníacos decaídos, que nós não vemos, não enxergamos, mas instrumentaliza tanta coisa nesse mundo que nós achamos que temos a liberdade de experimentar. Há muito mais do diabo nesse mundo do que você supõe ou pode imaginar. Portanto, somos resultado da insondável graça do Deus 1000 vezes santo, que abre os nossos olhos, que nos deixa ver, que nos deixa enxergar as tentações que nós normalmente não enxergamos. Portanto, Jesus criou um modelo muito simples de vida devocional. Primeiramente, intimidade. É bom chegar diante de Deus e não se sentir um estranho.
não sentir medo, mas é bom nutrir uma sagrada reverência, intimidade, reverência, a vontade de Deus e do seu reino como prioridade absoluta na vida, não a minha vontade, não as minhas necessidades, mas a vontade de Deus. Depois passar pela sobrevivência, pela vida natural, conseguir comprar o pão de cada dia. Você vai na padaria e compra seu pão, sua manteiga, seu café com leite, seu arroz com feijão ao almoço e jantar, e no final do dia o Senhor o sustentou com a sua destra fiel. A sobrevivência é um sinal da graça de Deus. O perdão, você ter uma consciência aliviada de que foi perdoado dos seus crimes espirituais, a vitória espiritual sobre o mal. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. E finalizando com todo o poder está no Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Portanto, eu termino dizendo: qualquer cristão pode orar melhor e segundo o ensino de Jesus. Ouse tornar a sua família dependente da busca consciente de Deus. Antes de se alimentar, agradeça. Antes de começar o dia, peça a sua orientação. E ao finalizar o dia à noite, depois de ter saído para uma cidade tão violenta quanto a que nós temos, você termina o dia incólume, protegido, inteiro em casa, vai tomar seu banho, fazer a sua refeição, última refeição do dia, e aquilo é um sinal da misericórdia e da graça infinita de Deus. Portanto, irmãos queridos, se vocês querem uma família centrada no Evangelho, a grande prática cristã, da vida cristã, é a prática da devoção, a oração, o jejum, as ofertas que nós fazemos, a nossa generosidade, costume, tem o hábito de abençoar a vida de alguém. Tenha sempre o hábito de abençoar a vida de alguém ou alguns. No final do dia, certamente o Senhor, que não é cego, que está sempre de olhos bem abertos e vivos, haverá de te recompensar, como diz as Escrituras. Vamos ficar de pé. Meu querido Deus e amado Pai, eu quero orar para que nós tenhamos famílias centradas no Evangelho. Eu quero orar para que o Senhor nos proteja do mal que desconhecemos, o mal que está na cabeça de muitos políticos que ouvem de perto a voz dos demônios. Eu quero orar para que, ó Deus, o mundo que nós vivemos, que nós temos plena consciência que jaz no maligno, não seja referência para as nossas vidas, mas que tenhamos sempre, Senhor meu Deus e meu Pai, o discernimento adequado para vencer todas as tentações que se materializam no dia a dia. Tentações no campo da ética, tentações no campo da moral, tentações, ó Deus, no campo daquilo que falamos ou defendemos. Senhor, eu confesso a Ti a minha total e completa
dependência tua. Meu coração anseia por ti. A minha vida está inteiramente, ó Deus, e a minha e dos meus irmãos nas tuas mãos. Temos filhos crescendo nesse mundo mal. Eu tenho 6 netos crescendo nesse mundo mal. Eu não sei, ó Deus, o que será a vida daqui a 20 anos, quando provavelmente eu já não mais estiver aqui. Eu não sei, meu Deus, meu Pai, como será a vida no futuro. O futuro não nos é conhecido, mas eu sei que a mesma graça que me vale no presente é a graça que me valerá no futuro. Eu oro a Deus por estes que são incapazes de enxergar esse clima, essa atmosfera maligna ao nosso derredor. Livra-nos do mal. Ajuda-nos a negar o mundo, a carne e esse ambiente decaído no qual nós vivemos. Ajuda-nos a sermos famílias mais dependentes de Ti, Senhor. Que todos os dias nós batamos a Tua porta para que o Senhor nos defenda. Nos defenda, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse reino mundano no qual nós precisamos transitar, trabalhar, ganhar o nosso sustento, o pão de cada dia. Dá-nos sua graça, dá-nos sua força. Mantenha, Senhor, meu Deus, meu Pai, o nosso lar de pé, que a estaca central que mantém essas colunas firmes seja o Senhor e ninguém mais. E que todos os dias, ó Deus e Pai, dependamos de orar, de apresentar a Ti, entendendo que a vida pode ser muito menos colorida do que nós supomos, e que Satanás e seus anjos estão, Senhor meu Deus, criando todo o palco para a exibição de sua grandeza. Pode ser através de um desfile de carnaval, de um concerto musical, de um comício político. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, ó Deus, possa guardar-nos do mal e segurar na nossa mão para atravessar esse terreno escuro e pantanoso da vida. Concede graça aos nossos filhos, aos nossos netos, às nossas crianças, que elas Te conheçam bem cedo, e que nós sejamos esses instrumentos de graça para levar essas crianças ao conhecimento de Jesus. Senhor, abençoe a vida do Seu povo, das famílias aqui representadas, e que haja oração, clamor, dependência de Ti, ó Deus, no centro da nossa sala e nos nossos quartos secretos. Nós oramos em nome de Jesus. Leva-nos em paz. Traga-nos de volta hoje à noite para nos assentarmos, para tomarmos a ceia, fazermos lembrança do sacrifício, orarmos um pouco mais, cantarmos um pouco mais, convivermos um pouco mais para a Sua glória e para a Sua honra, e que o povo de Deus diga amém. E de em paz, meus queridos, nos veremos logo mais às 6 horas da tarde. Que o Senhor os guarde.